Abra sua Bíblia no capítulo 31, Provérbios 31, versículo 10, indo até o 31. O louvor da mulher virtuosa. E eu quero chamar a atenção não só das mulheres para esta palavra, mas também de todos nós. E também dos maridos. Quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e de bom grado trabalha com as mãos. É como um navio mercante, de longe traz o pão. E ainda noite e já se levanta e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha e com as rendas do seu trabalho e cinge os lombos de força e fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom. A sua lâmpada não se apaga de noite. Estende a mão ao fuso, mãos que pegam na roca. Abre a mão ao aflito e ainda a estende ao necessitado. No tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciãos da terra. Ela faz roupas de linho fino e vende-as, e dá cintas aos mercadores. A força e a dignidade são os seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã não tem preocupações. Fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. Atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos e lhe chamam ditosa. Seu marido a louva dizendo, muitas mulheres precedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dá-lhe do fruto das suas mãos e de público a louvarão as suas obras. Amém. A mulher é considerada o vaso mais frágil, assim se diz, inclusive na poesia ou na música, porque ela é emocionalmente ou fisicamente mais frágil. O apóstolo Pedro também, na sua epístola, chama a mulher de o vaso mais frágil. Mas em algumas áreas, elas são o vaso mais forte. Em algumas áreas, elas são exemplares para nós, os homens. Por exemplo, as mulheres sempre são mais perseverantes no sofrimento do que os homens. Suportam mais a dor do que nós, os homens. O que mais? São mais desprendidas, são mais sacrificiais do que os homens. Lutam mais pelos filhos, pelo futuro, pela casa, do que nós, os homens. São mais resilientes no meio das dificuldades, dos conflitos. Querem ver uma coisa? Quando um homem fica viúvo, a família se desintegra rapidamente. Cada filho vai cuidar da sua vida e quando não, dali uns 8 meses, 10 meses, tem uma figura outra estranha ali em volta do fogão já, né? E isso ainda espanta mais os filhos para longe. Mas quando é o contrário, uma mulher fica viúva, a família continua coesa, os filhos, os netos continuam ali a orbitar em torno da casa, pedir conselhos para a matriarca, ir lá almoçar aos domingos e a vida vai continuando em torno da família unida. O grande estadista Abraham Lincoln disse o seguinte, as mãos que embalam o berço são as mesmas que governam o mundo. Ninguém exerce maior influência sobre um homem do que a sua esposa. Ninguém exerce maior influência sobre filhos ao longo da vida do que uma mãe. Então, a partir desse axioma, dessa premissa, que nós olhamos esse texto
E tal é o valor desta mulher que o autor idealiza, o rei Lemuel, autor deste texto, deste capítulo, que ele a chama de mulher virtuosa, quer dizer, a mulher exemplar, que você, irmã da igreja, poderá se espelhar nesses versículos e dizer: eu posso ser esta mulher virtuosa, eu também posso ser esta mulher que está incluída nesses versos da palavra de Deus. E algumas relações que estão aqui nos ajudam a entender melhor como é esta mulher virtuosa. A primeira relação é a mulher virtuosa com o seu marido. Ela tem a confiança do marido. Versículo 11, o coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Não há casamento seguro se não houver confiança. Confiança conjugal, confiança na fidelidade de ambos. E principalmente agora, nos dias em que vivemos, em que prontamente as telenovelas e também as mídias diversas praticamente zombam da unidade familiar, da solidez da família, da pureza no casamento. Nossa geração tem desaprendido a viver a paciência dentro do lar, dentro do casamento. E quando as coisas não vão dando certo, rapidamente se rompe a relação, rapidamente vem a proposta do divórcio, desistem rapidamente frente às primeiras crises, acham que a grama do vizinho é mais verde. Vem a fuga do lar ou do casamento como uma solução. E inúmeras vezes você ouve, eu ouço alguém dizer assim: eu tenho o direito de ser feliz. E quando está dizendo isso, está querendo dizer: eu estou fugindo das minhas responsabilidades, da minha aliança assumida para tentar uma felicidade, onde talvez não vai encontrar esta tal felicidade. As estatísticas comprovam que pessoas que estão em busca de felicidade no primeiro casamento e rompem o lar, a primeira aliança, e vão para um segundo relacionamento, a chance de entrarem nesse segundo relacionamento com insegurança, com desconfiança é muito maior. Então, ao invés de buscar a felicidade, pode ir de tentativa em tentativa, encontrando a infelicidade. É o chamado de o mito da grama mais verde. E a Bíblia diz: o coração do marido confia nela. A confiança é recíproca. É o contrário também. A esposa confiando no marido. Mas como se trata de um texto dirigido às mulheres, está falando: o marido confia nela. Ela tem a confiança do seu marido. Também, ela é estável emocionalmente. Versículo 12. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Observe a expressão todos os dias da sua vida, porque há casamentos que vivem bem num mês e vivem mal no outro mês. Há gente que vive um mês de bem com a vida e o outro de mal com a vida. Há gente que vive uma semana bem-humorada, uma outra semana mal-humorada. Oscilam no afeto, oscilam entre amor e desamor, oscilam nesse pêndulo entre alegria e amargura, entre o dócil e o carrancudo, entre a mulher fogosa e a indiferente, entre o marido carinhoso e o marido que despreza, que desama. E ninguém consegue viver em estabilidade quando o cônjuge está entre altos e baixos nas suas emoções. Aí fica mais fácil você acordar um dia e perguntar assim, antes de levantar: você está de bem com a vida ou está mal? Né?
Porque depende da resposta, você já sabe que naquele dia você já tem que ficar mais quieto, naquele dia você tem que ficar medindo as palavras, se cuidando. A mulher virtuosa é constante em produzir boas emoções dentro do lar. O lar vira um ambiente gostoso. Pode ser um lar simples, mas gostoso. Querem ver uma coisa? Ela vai levar os filhos na escola, ela vai, luta pelos filhos lá, e se a diretora chama, é a esposa que está lutando pelos filhos. Precisa do mercado, é a esposa que vai ao mercado, e não esquece de nada. Se é o homem que vai ao mercado, ele tem que voltar umas 2, 3 vezes, porque cada vez esquece uma bendita coisa da lista, e olha, e vê, agora tem tudo aqui dentro do carrinho, mas não tem, esqueceu, né? E aí tem que voltar. E a mulher não, ela consegue manter tudo mentalmente organizado. Ela lava roupa, ela deixa a casa cheirosa, ela lava a louça, ela trabalha fora ainda e consegue deixar a casa toda organizada, cheirosa, em ordem. E se alguém na família fica doente, quem acode é a mãe. Quem acode é a esposa, que vai lá, que vai na farmácia, que vai na vizinha mais experiente pegar uma receita. Olha a receita aqui para tosse, para gripe, etc. Às vezes a criança está indo mal na escola, enquanto o marido está lá assistindo o jogo. A esposa está fazendo tarefa com o filho de matemática, está ali lutando. E aí quando a criança vai bem, aí chamam os pais, o pai fica todo orgulhoso. Mas não é você, pai, que fez isso. Você estava assistindo o jogo, né? É a mãe que fez. É a mãe que lutou pela intelectualidade da criança. E aí, quando você, marido, sai de manhã cedinho, a casa está cheirando café. Quando volta do trabalho, a casa já está cheirando janta. E esse cheiro faz bem para as emoções, porque tem uma mulher lá na sua casa. Então você tem que dar graças a Deus, marido, tem que levantar assim as 2 mãos para o céu e os 2 pés para agradecer a Deus pela esposa que você tem dentro de casa. É a mulher virtuosa. Ela potencializa também a vida do seu esposo. Veja comigo o versículo 23. Seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciãos da terra. Em outras palavras, ela ajuda de alguma forma o seu marido a ser mais honrado socialmente, mais respeitado entre as autoridades. Dizem que por trás de um grande homem existe uma grande mulher. Mas isso não é verdade. Nós sabemos que ao lado de um grande homem existe uma grande mulher. Ao lado. Isso sim é uma verdade. A mulher virtuosa potencializa as virtudes do seu esposo também. É comprovado que o marido que sai para trabalhar, depois de uma noite ruim de discussões, a chance de ele ter no dia seguinte, depende do tipo de trabalho que ele tiver, a chance aumenta num grande percentual dele ter um acidente de trabalho. Isso é comprovado. Por exemplo, algumas empresas no RH já perguntam, logo quando há a admissão, o processo, dão um jeito de saber como que está o seu relacionamento, como que está lá em casa, como estão as coisas lá em casa. Porque depende de como estiver lá, vai prejudicar aqui, a vida profissional. Mas o texto está dizendo que a mulher virtuosa faz com que o marido se destaque na sociedade. Entre os juízes, entre os anciãos da terra. Também é comprovado que atitudes de descaso, desprezo, de frieza, de mau humor, de silêncio do marido prejudicam a esposa em muitas áreas.
Há um tempo atrás, estávamos ministrando num encontro de casais, e uma esposa falou para mim, marido ali, marido crente, parte ali de todo o trabalho, e ela disse, pastor, eu preciso te falar um negócio, mas estou até meio sem jeito. Meu marido já não fala comigo, não troca uma palavra comigo há 45 dias. Hoje está fazendo 45 dias que ele não fala comigo. E aí eu perguntei, mas como que vocês fazem? Aí é que a gente tem um menininho de 8 anos de idade. Então, quando eu preciso de alguma coisa, eu digo para ele, ó, vai lá para o teu pai e fala para ele deixar o dinheiro do mercado em cima da mesa. Ó, fala para tua mãe que tá... E vira o menininho, o leva aí atrás, porque eles não se falam há 45 dias. Querido irmão, querida irmã, quando nós, dentro de casa, dentro do lar, somos virtuosos, seja a mulher virtuosa, seja o marido virtuoso, nós potencializamos o lá fora, nós fazemos com que lá fora também as coisas vão bem. Mas é interessante que as mulheres perdoam com mais rapidez, tem mais facilidade de voltar ao diálogo, tem mais facilidade de dizer perdão, tem mais facilidade de dizer vamos recomeçar, vamos dar um jeito nisso. E isso é bom, é sinal que as mulheres têm o coração mais trabalhado por Deus. Há um curso chamado Negócios à Luz da Bíblia, e chega num capítulo quando fala da importância do cônjuge dentro da estrutura de trabalho de um empresário ou de um executivo. Existe um estudo de caso em que as esposas de maridos empresários que estavam à beira da falência, esses empresários estavam quase falindo, estavam abatidos, estavam irritados, estavam nervosos, estavam mal-humorados, alguns estavam depressivos. E aí então, essas mulheres receberam uma orientação, mas elas não falaram para os maridos o que iria acontecer. Elas apenas receberam a orientação e foram em busca de pôr em prática. Então, elas prepararam uma noite especial, cada uma para o seu marido. Cada uma se vestiu com a melhor camisola, mais sensual, com corpetes, a meia luz, perfume, palavras de amor, música romântica, e eu vou parando por aqui, mas daí você já sabe o que vai acontecendo dali para frente. Você imagina o depois. E aí, como foi o after day? Como foi o dia seguinte? Aí se descobre o seguinte, que os maridos, no dia seguinte, se levantaram mais animados para conversarem com os seus clientes, se levantaram mais animados para irem aos embates da vida, negociarem com o banco, com os credores, etc., mais animados. E aí perguntaram para alguns, que conseguiram se recuperar, alguns que deram a volta por cima, qual a chave dessa virada? E aí alguns deles disseram isso, é porque minha esposa de um momento para o outro, não sei como nem porquê, ela passou a me apoiar, me incentivar, e de uma determinada noite lá a seguir, eu já levantei mais animado no outro dia. Escute isso, eu não estou banalizando o sexo que é sagrado ou então vulgarizando a intimidade, mas estou aqui trazendo, exemplificando um princípio bíblico de que tão somente a esposa sendo esposa, ela pode potencializar a vida social e profissional do seu marido. Versículo 23, seu marido é estimado entre os juízes quando se assenta com os anciãos. Aumenta a autoestima. Meu irmão, marido, você que é marido, saiba de uma coisa, a melhor coaching do mundo está ao seu lado, é a sua esposa.
Esposa, saiba disso, você pode, com o seu lado feminino, de mulher, de esposa, potencializar e abençoar a vida do seu esposo. Em contrapartida, essa esposa ganha o elogio do seu esposo. Veja comigo o versículo 29. Levantaram-se seus filhos e chamaram, e levantam-se seus filhos e lhe chamam ditosa. Ela tem o elogio dos filhos, e ela também tem o elogio do marido. Seu marido a louva dizendo: muitas mulheres precedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Em outras palavras, você está muito melhor do que todas as outras mulheres virtuosas. Há uma diferença entre elogio e bajulação. Já preguei sobre isso algum tempo atrás. Bajulador é aquele que lança elogios pensando apenas no momento, aquele que quer ser politicamente correto, mas aquele que elogia sinceramente, e elogia trazendo palavras do coração para a boca, do coração para os lábios, para as cordas vocais. Ele sim está, de uma forma, fortalecendo emoções, fortalecendo laços de relacionamento. Então, dentro de uma casa, precisa haver elogios sinceros. A mulher virtuosa desfruta a honra do seu marido, porque ela também investe nisso. A segunda relação, a mulher virtuosa e seus filhos. Veja bem comigo o versículo 26. Ela olha para a vida com os olhos de Deus. O texto diz, fala com sabedoria. A palavra sabedoria no hebraico, língua em que foi escrito o Antigo Testamento, quer dizer perspicácia, ou também outro significado, habilidade para a guerra. Mas também em alguns textos, em alguns contextos, tem o seguinte significado: o olhar para a vida com os olhos de Deus, ou então falar como Deus falando, com as palavras de Deus. E nesse texto, eu creio que é este o significado, é este o contexto. Alguém que está ouvindo com os ouvidos de Deus os filhos, está olhando os filhos com os olhos de Deus, está falando aos filhos com a voz de Deus. Mãe, seus filhos não precisam apenas da casa, das roupas, da comida, da educação, do iPhone, do iPad. Eles precisam do olhar de Deus através da mãe para as suas vidas. Isso vai fazer a diferença. Olhar, mãe, olhe com os olhos de Deus para os seus filhos. Fale com a voz de Deus ao coração deles. Quando isso acontece, os filhos sentem-se seguros na sabedoria da mãe. É a mulher virtuosa. Ela também deixa legados de bondade. Versículo 26, e a instrução da bondade está na sua língua. Instrução, mais uma vez, essa palavra no original quer dizer ensino, como o ensino de um sacerdote. A mulher virtuosa, então, na sua casa, é como uma sacerdotisa. Se você lembra bem das figuras do Velho Testamento, o profeta era aquele que trazia a voz de Deus para a nação, enquanto que o sacerdote era aquele que apresentava a nação a Deus. Então, a mulher sábia, virtuosa, é aquela que na sua bondade, através da bondade, ela apresenta seus filhos a Deus. É o que o texto está dizendo no seu mais profundo significado. E por causa disso, ela recebe os elogios. Terceira relação da mulher virtuosa consigo mesma. Ela tem disposição para a vida. Versículo 17. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Cinge os lombos, quer dizer, coloca roupa de trabalho.
Existia a roupa comprida, roupa de festa, e para cada ocasião uma roupa, a roupa da casa, mas a roupa que se erguia e amarrava aqui na cintura, para que, de uma certa forma, a pessoa ficasse mais rápida, sendo o homem ou a mulher, para andar, para se movimentar, era a roupa do trabalho. Então, quando num texto bíblico diz isso, cingir os vossos lombos, ou cingir com a roupa, é a ideia de roupa de trabalho, roupa para servir. Ou então, soldado, roupa para a batalha. E é o que o texto está dizendo, a mulher virtuosa está pronta para o trabalho. Ela não se amedronta com as responsabilidades, não se amedronta com as lutas, não se amedronta com o trabalho. Assim como existem também mulheres preguiçosas e não preparadas, nem para o trabalho, nem para a vida. Moças de 19, 20 anos, que não sabem passar uma roupa, que não sabem fazer uma comida, que não arrumam o quarto, que não ajudam a mãe, não estão preparadas para o casamento. Mas pior que isso, não estão preparadas para a vida. Ao contrário, o texto diz que a mulher virtuosa é aquela que é corajosa para a vida. Ela tem iniciativa, tem disposição, tem espírito de luta. O IBGE aponta que as mulheres brasileiras estão mais ou menos assim no mercado de trabalho. Hoje já tem, em proporção, mais mulheres preparadas intelectualmente, academicamente para o mercado de trabalho do que os homens. Então, existem mais mulheres com curso superior do que homens. 50% das mulheres economicamente ativas, 54% estão trabalhando, apesar de que recebem em média 21% a menos do que os homens que fazem as mesmas funções, o que é uma injustiça. Mas a mulher virtuosa tem disposição para a vida. Veja no versículo 13 o que o texto diz: buscar lã e linho, e de bom grado trabalha com as mãos, isto é, trabalha animada, trabalha não reclamando, de bom grado. Versículo 14, é visionária, é como um navio mercante, de longe traz o seu pão, é visionária. Versículo 15, acorda cedo, é ainda noite e já se levanta, e dá mantimento à sua casa e tarefa às suas servas. Ela também negocia. Versículo 16, a primeira parte, examina uma propriedade e vai e adquire-a. Sabe negociar. Versículo 16, a segunda parte, ela reinveste. Se ela ganha alguma coisa, ela não vai gastando rapidamente. Já viram aquela pessoa que tudo que ganha, gasta? E às vezes ganha bastante e gasta tudo. Ganha muito e gasta muito. Aí você fica olhando e dizendo, mas como que tinha tanto, estava tão bem, mas entra por um... É igual o profeta Ageu diz, saquetel furado, né? Entra o salário, o rendimento do empreendimento e tá os lucros por aqui, mas sai por aqui, vai embora, né? E a mulher virtuosa não é assim, ela reinveste. Veja comigo o versículo 16, planta uma vinha e com as rendas do seu trabalho, ou melhor, versículo 16, examine uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Isto é, ela trabalha e ainda planta para depois potencializar aquilo que um dia ganhou no trabalho e reinvestiu. Ela também, versículos 18 e 19, trabalha em casa. Até agora a gente viu essa mulher trabalhando fora, mas veja o que o versículo diz. Ela percebe que o seu ganho é bom. A sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso. Mãos que pegam na roca, isto é, na tecelagem. Enquanto o marido está dormindo, ela está trabalhando, ela está tecendo a roupa para os filhos, para uma família. E agora veja o versículo 24. Ela trabalha tão bem e se anima com o que está fazendo dentro de casa,
que ela faz roupas de linho fino e vende-as e dá cintas aos mercadores. Ela se anima tanto com as roupas que está fazendo para a família, que ela diz, isso aqui ainda vai dar mais um lucro para minha casa. Essa é mulher virtuosa. Eu, falando sobre isso, me lembrei de um homem que li a respeito dele. Ele vivia reclamando que a sua esposa fazia pouco. A esposa faz pouco, apesar de ter muito tempo. Ela faz o que qualquer mulher faria dentro de casa, cuidar dos filhos, das coisas de casa e pronto. Mas aí, um dia a mulher precisou ficar meia semana fora, por causa do seu trabalho. E disse para o homem, agora você cuida da casa. Ele disse, tranquilo, faço isso com uma mão para trás, tranquilo. Mas depois ele foi anotando tudo que ele ia fazendo. Olha só o que deu essa lista. Abri a porta para as crianças 106 vezes. Fechei a porta para as crianças 106 outras vezes. Amarrei o cadarço dos sapatos das crianças 16 vezes. Dei biscoito para as crianças 28 vezes. Disse não para o menino de 2 anos 94 vezes. Acabou-se a minha paciência 45 vezes. Preparei pão com geleia 11 vezes. Segurei o bebê no colo 21 vezes. Atendi ao telefone 17 vezes. Caminhei atrás das crianças dentro de casa uns 4 quilômetros. E ainda faltou relatar muitas outras coisas que eu não tive tempo para anotar. E aí alguém diz, mas a mulher não trabalha. Trabalha, ela é virtuosa, ela faz, ela se vira, ela é corajosa para a vida. Ela também tem bom gosto. Veja bem o versículo 22, falando ainda da relação dela com ela mesma. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes, isso já lemos. Mas ela é top na moda. É importante dizer que bom gosto não necessariamente significa riqueza. Você pode ter bom gosto, se vestindo muito bem, sem necessariamente gastar absurdos numa boutique de alto padrão, de alta classe. Há quem é simples e é elegante. E há quem tem muita riqueza e se veste de um jeito meio esquisito. E a Bíblia diz que a púrpura era cara e rara. Mas é interessante que a beleza dessa mulher não está na riqueza, mas na forma com que ela leva a vida, na sua riqueza interior. Uma dica aqui para as mulheres casadas. É importante que você, mulher, se vista bem para o seu esposo, do jeito que ele gosta. Pergunte para ele, que jeito você gosta que eu me vista? É uma pergunta simples, e ele vai dizer, e isso é importante para o seu esposo. E tem mulheres que nunca fazem isso. Grande parte da atração do esposo pela esposa tem a ver com o que ela veste. Imagine a seguinte cena. A mulher e o homem estão se preparando para ir a um casamento, que foram convidados. E aí o homem se veste com rapidez, não é mesmo? A gente toma banho com 5 minutos, e com mais 5 minutos a gente já fez a barba, escovou os dentes e já está arrumado, pronto para o casamento. Exceto alguns que ficam se enrolando com um nó de gravata e não sabe dar nó de gravata, liga para o pastor. Pastor, você sabe dar nó? Me acode, né? Tem gente que faz isso. Mas, caso contrário, 10 minutos está pronto. Agora a mulher não. Ela faz a maquiagem 1 hora. Cabelo, 3 horas. Para vestir, colocar o salto, meia hora.
Depois mais meia hora para pôr o brinco, braçalete, colar, escolher o que vai colocar, o que vai combinar com o que. Então nisso tudo já deu 5 horas, certo? Então 5 horas para se arrumar para um casamento. E após o casamento, após receber o elogio das amigas, olha, você está linda, que linda, e tal. Ela entra no carro e já começa a tirar tudo, né? E chega em casa com mais 5 minutos, já tira toda a roupa, a maquiagem e tal, e deita na cama e ainda diz assim: agora eu não estou para ninguém, esquece de mim. Que mensagem ela está passando? Ela está dizendo assim que para pessoas estranhas, ela vai usar o melhor e vai demorar 5 horas. Para o seu marido, não estou para ninguém. Não é mesmo? A mulher virtuosa não faz isso. Também, outra coisa aqui, versículo 25, ela não cede à ansiedade. A força e a dignidade são os seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. A ansiedade é o mal do século. Atinge homens, mulheres, crianças, jovens. Mais de 50% das doenças são de natureza psicossomáticas e são potencializadas pela ansiedade. E não sendo pessimista, isso vai piorar. Nós vivemos num mundo de correrias e cobranças, e isso é um terreno fértil para pessoas terem alto grau de ansiedade. A ansiedade potencializa outras enfermidades. 70% dos males que deixam pessoas ansiosas nunca acontecerão, mas alimenta sua falta de fé. Preguei sobre isso domingo passado. Mas a mulher virtuosa não tem ansiedade. O que o texto diz? Que quanto ao dia de amanhã, ela não tem preocupações. Não tem preocupações por causa das dívidas. Ela anima o esposo dizendo: vai lá, eu estou orando por você. Deus vai prover para o nosso lar. A esposa virtuosa faz isso. A enfermidade do filho poderia ser a razão da ansiedade, mas ela dobra os joelhos antes de ir para o médico e diz: Senhor, nós confiamos aqui em casa no médico dos médicos, aquele que pode nos atender, aquele que pode nos socorrer, fazer milagres por nós. É a mulher virtuosa. Em decorrência do desemprego do esposo, ela diz a cada segunda-feira, a cada semana: vai lá, vai dar certo, a entrevista vai dar, eu vou ficar aqui em casa orando, você vai e Deus vai estar no controle. Seu coração não tem ansiedade, porque ela confia em Deus. A mulher virtuosa não cede à ansiedade. Quanto ao dia de amanhã, não tem preocupação. A quarta relação, a mulher virtuosa com relação ao próximo. Uma mulher virtuosa tem o espírito nobre. Ela consegue ir além de si, olhar além do seu umbigo, consegue ir além da sua casa, além das suas necessidades. Mostrei aqui o quanto ela trabalha, o quanto ela ganha, o quanto ela negocia, mas também, veja comigo o versículo 20, o quanto ela ajuda outras pessoas. Abre a mão ao aflito e ainda a estende ao necessitado. James Hunter, autor do livro, um dos livros mais vendidos no mundo há um tempo atrás, aí, O Monge e o Executivo, diz o seguinte: não somos o que falamos, nós somos o que fazemos. Na área de socorro, de estender a mão, os homens fazem muito, mas é comprovado que os homens falam muito, mas é comprovado que as mulheres fazem mais, e às vezes nem falam, mas fazem muito, estendendo a mão, socorrendo um, ajudando o outro, se importando com o outro. O maior problema do mundo não é a escassez de riquezas, mas a falta de distribuição delas
Todo cristão precisa ter a cultura de socorrer necessitados, socorrer aqueles que precisam. A semente que se multiplica não é aquela que comemos, mas aquela que semeamos. E uma das áreas em que semeamos é ajudando a quem precisa, ajudando aquele que talvez você nunca vá precisar falar para alguém que você ajudou aquela pessoa. E aquela pessoa vai ter um coração tão grato que o dia que ela ver outra pessoa precisando de ajuda, ela também vai ajudar. E isso vai formando uma corrente, uma sequência, um ciclo de bondade. A mulher virtuosa estende a mão para socorrer. As mulheres são mais sensíveis à dor e ao sofrimento do próximo. A mulher virtuosa tem o coração aberto para dar. Concluindo, essa é a mulher virtuosa. É essa mulher que Deus chama você, irmã, para ser. Você jovem, para ser. Irmã, adolescente, para ser essa mulher. E o reino de Deus se forma com essas mulheres virtuosas como parte maravilhosa do reino do Senhor na face da terra. Anos de 1700, um pastor anglicano chamado Samuel Wesley, casado com uma mulher muito crente, muito piedosa, chamada Susana, a Susana Wesley. Tiveram juntos 19 filhos. Não tinha televisão naquela época. Eu sei que você pensou isso. 19 filhos. E conta a história que Susana Wesley separava semanalmente tempo qualitativo para cada um dos filhos. E outra coisa, era muito difícil a escola naquele tempo. Ela alfabetizou e ensinou todos os 19 em casa. E ainda cuidava da casa. E ainda ajudava o esposo no seu ministério. Algumas décadas se foram. A Inglaterra estava num problema econômico social muito forte. E havia a tendência da Inglaterra a entrar numa revolução tão sangrenta ou até pior do que a da França, que por aquele tempo tinha vivido a Revolução Francesa. As classes revoltadas se preparando para o start de uma guerra civil na Inglaterra. E 2 moços, um cantava, outro pregava. Viajaram pela Inglaterra, pregando o evangelho, cantando, levando milhares de pessoas a Cristo, pregando nas portas, nas saídas das minas de carvão, para milhares de pessoas que trabalhavam nas minas de carvão, pregando e discipulando gente nas universidades, orando em todos os ambientes, montando pequenos grupos de discipulado que depois foram chamados de associações, ou sociedades, desculpe, e assim por diante. O Carlos Wesley e o João Wesley eram filhos de Susana Wesley. E houve um avivamento espiritual na Inglaterra, com o trabalho desses 2 jovens. E a Inglaterra foi salva de uma revolução, porque no meio de toda aquela situação houve uma conscientização, através da pregação do Evangelho. Um avivamento que nasceu e percorreu desde as classes mais baixas até as classes mais altas, até chegar ao palácio, até chegar Deus agindo, Deus trabalhando. Houve uma reconciliação na justiça social, houve uma reconciliação do governo com a sua nação, com o seu povo, com os seus súditos, por causa da pregação desses jovens e por causa da ousadia com que levavam o evangelho. E John Wesley e Carlos Wesley eram filhos de Susana. Quase ao fim da vida, perguntaram a Wesley, John Wesley, como que Deus te usou tanto? Como foi isso? Como aconteceu que você influenciou uma nação inteira a se voltar para Deus? Ele disse, primeiramente, a ação do Espírito Santo.
Mas, em segundo lugar, eu devo tudo isso à minha mãe. À minha mãe. Aqueles momentos em que ela me ensinava e separava tempo para mim. Por vezes eu a via orar por mim com lágrimas nos olhos. E dizer: Senhor, usa meu filho para ser bênção para a nossa nação. Uma mãe virtuosa. Mulheres assim Deus quer levantar na IPI de Chapadão do Sul. Aleluia.